Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 30 de junho de 2025 e este é nosso episódio número 1167. Hoje vamos visitar a Dexus Participações, constituída em 1997, tem o controle da GPC Química, Apollo Tubos, Apollo Tubulars e compartilha com a Petrobras o controle da Metanor e Copenor. Concentra seus investimentos nos setores químico e de aço. Tem os números aqui até 2023. Hoje nós vamos pegar os números de 2024. Se você está caindo, meu novo visitante no canal, estamos quase em julho, você vai provavelmente se perguntar, nossa, ele está pegando o número de 2024 ainda? Sim, tá? Não é o meu trabalho principal em termos de horas dedicadas, investimentos. Estou fazendo o que posso para que seja. Tenho a gestão de um clube de investimentos. Inclusive, se caso você queira saber a respeito, me inscreva, deixe um comentário. Ou, no canal tem o meu e-mail também. E, então, eu vou fazendo, né, com menos horas por dia essas análises. E eu acho também que é possível, tá? Tanto que, olhe também na descrição do vídeo, os resultados até agora, em 7 anos aí de parceria, porque até a ausência de imediatismo pode ser um plus, tá? É claro, se eu pudesse ver muito mais títulos, securities, eu provavelmente iria melhor. E por isso mesmo que eu quero fazer isso em tempo integral. Além do fato de eu gostar bastante, né? Mas não tem essa necessidade de pegar o trimestre por trimestre de todas as empresas. Bom, falei muito, não disse nada sobre a Dexus ainda. A pergunta que eu sempre me faço ao revisitar uma empresa é por que eu sou ou não sou investidor. No caso, nós não somos investidores da Dexus, nunca fomos. É uma empresa que tinha aqui, ó, dívida sobre patrimônio 0,34, bem dentro daquele espectro aceitável de 0 a 0,5, ou desejável, tá? Passivo sobre patrimônio 0,7, também abaixo de 1, tranquilo, uma liquidez corrente de 3,31, ou seja, R$ 3,31 para cada real que ela previa gastar no ano seguinte. Eu gosto de comparar a dívida com o resultado demonstrado, então 300 milhões e tem um lucro médio aqui nos últimos 10 anos de 100, então pagaria essa dívida em 3 anos se quisesse. Por outro lado, se fosse olhar aqui o fluxo de caixa livre, né, que eu dou bastante importância, aí seriam 5 anos. Isso tiradas as médias de 10 anos, né? Mas olhando aqui, os últimos 5 anos, pelo menos para lucro, foram bem melhores, né? Então seria menos. Aqui vamos ver, ó, 300, 550, 450, 600, 600 aqui, dá 120 milhões de lucro de fluxo de caixa livre médio nos últimos 5 anos. Então ela pagaria também essa dívida em menos de 3. Então a dívida parece sob controle é ótimo, sob controle. E aí temos os múltiplos aqui, né? Tava aqui a 10 vezes, né? O preço dela 10 vezes o fluxo de caixa livre. Cara, francamente aqui, né? Não vai me surpreender se a gente olhar o preço e ela tiver subido, tá? Porque com esses números aqui, ó, ela tava custando 5 vezes pouco mais de 5 vezes o lucro, pouco mais de 3 vezes, menos de 4 vezes o fluxo de caixa livre do ano anterior. Então, realmente, é uma daquelas que poderia ter. Eu não sei se eu fiz a última análise em vídeo, seria até interessante ver o que eu falei ali, mas não sei se eu fiz. Então, não vou visitar, são muitos vídeos. E os erros. Os erros são inúmeros, né?
Mas vejamos aqui. Então temos aqui, olha, consolidado, patrimônio líquido, 951 milhões. Vou fazer o ajuste pela inflação dos patrimônios anotados. Perdão. Vou copiar aqui também a formatação, porque essas casas não ajudam em nada. Eu, hein? Isso aí. Então podemos ver que tem uma tendência muito clara de aumento do patrimônio aqui, né? De 300, 400 para 950 aqui, em 6 anos. Vamos olhar o passivo. Então somar o circulante, 301 milhões, com o não circulante, 305, 606. Muitas vezes o passivo total fica anotado aqui e ainda assim eu somo, né? Por quê, né? É porque eu olho a comparação ano a ano aqui, né? Do circulante e do não circulante, para sentir se esse perfil do passivo está alongando ou encurtando. Isso tem alguma, e às vezes muita, consequência. Então vamos ver aqui que a relação passivo sobre patrimônio vai ter até, a princípio, melhorado. Digo a princípio porque depende, né? Pode estar mais leve, mas vai dar menos resultado no futuro. Bom, dívidas, curto prazo, 62 milhões. Longo prazo, 211 milhões. Ó, nesse caso aqui, a dívida se alongou, ó, e caiu ao mesmo tempo, um pouquinho. Então, ó, as relações só vêm melhorando aqui, ó, ao longo desses 4 anos que eu anotei. Tá? Então vamos ver a liquidez corrente, ó, 989, que é o ativo corrente ou circulante, divide isso pelo passivo circulante, 301, então dá 3,28. Quando fica uma relação assim, acima de 2 e tal, eu gosto de olhar como capital de giro, né? Que seria tipo 989, aí tiro os estoques. Então, 680 menos o passivo, então 380. Isso seria um capital de giro bem simplificado assim, já tirando os estoques, né? É muito menos do que o preço que a empresa estava sendo negociada, né? Porque às vezes você tem aquelas empresas net que estão à venda por menos do que o capital de giro, né? Raro, mas pode acontecer. E aí é uma boa possibilidade, se a empresa não for falir nem nada. Bom, receita 1 bilhão 810. Foi um ano em que se reverte essa tendência de crescimento na receita. Na verdade, o ano anterior já tinha revertido, né? Mas segue, não é nada muito gritante aqui. Vejamos, lucro 153 milhões. Então, é uma empresa que mal ou bem vai publicando, mal ou bem não, vai publicando lucros desde 2016. E finalmente, fluxo de caixa livre. Então a gente vai somar o fluxo de caixa de operações, 75, e deduzir o de investimento, que é 88, então menos 13. Então ela vem com fluxo de caixa livre negativo este ano passado. Vamos tirar as médias aqui. Eu estou até fazendo uma certa limpeza aqui, tirando o cálculo do fluxo de caixa e do preço sem computar a inflação. Porque sem computar a inflação não esclarece nada, tem que computar a inflação. Bom, então agora eu vou tirar a média de 5 anos, que a gente viu ali que tem sido diferente, né, do passado.
mais distante, então aqui se vê, ó, média de lucro dos últimos 5 anos, 200 milhões. E dos últimos 10, 127. Média de fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, 123. E dos últimos 10, 64. Quase o dobro, né? É interessante ver como a dívida vem caindo, né? 274 aqui. Ela seria pagável em menos de 3 anos. Na verdade, do lucro em pouco mais de um ano, né? Então, às vezes ela não lucrou muito, mas ela vai diminuindo o passivo, né? Diminuindo as dívidas, isso é uma forma de ser lucrativa, desde que essa magreza, né, essa ausência de gordura se reverta em resultados no futuro também, né? Não adianta nada não gastar nada e também não gerar nada. Bom, o que falta aqui é atualizar a capitalização de mercado, ou seja, o preço dela, né? Então aqui tem 987. Uau! Isso é muito interessante, porque... Ó, vejamos aqui, tá? Eu vou pegar o múltiplo, média de 5. Então a gente tem números aqui bem interessantes, né? Em tempos mais típicos, assim, isso aqui seria uma compra sem pensar muito, tá? Uma empresa com pouca dívida, sendo vendida a 5 vezes o seu lucro da média dos últimos 5 anos, né? E ainda 8 vezes aqui, né? Porque você faz uma conta aqui, né? Tipo, 100 divididos por 8, que é o fluxo de caixa livre médio, dá um retorno de 12,5% ao ano. Não é nada mal. E esse já considerando a inflação, tá? Ou seja, ajustado pela inflação. E 100 dividido por 4,93 dá 20,28, né? É um retorno muito alto previsto. Agora, assim, a taxa base de juros está particularmente alta, né, atualmente, lá em torno de 15% ao ano, né? Então, de fato, as pessoas ficam mais atraídas por esse lucro, e eu coloco aspas nesse lucro, mais certo, e eu coloco aspas mais certo, dessa renda fixa, porque justamente pelo fato de ser menos arriscado, né? E de fato, assim, a perda do principal é mais improvável nessa renda fixa mesmo, né? Por outro lado, geralmente quando o governo, em particular, vai vendendo títulos com esse nível de juros, logo a inflação, embora o juro alto seja feito para aplacar a inflação, né? Mas depois tende a corroer bastante, né, ao longo dos anos esses retornos. Enfim, palavras de alguém que entende muito mais de renda variável do que de renda fixa, muito embora não entenda enormemente de nenhuma das duas. Mas tá, tudo bem, falou muito. O que me dá vontade de fazer agora é comparar esses números com, por exemplo, os de outra empresa do setor de petróleo, inclusive sócia aqui da Dex, a própria Petrobras, tá? Então, vou fazer isso aqui. Petrobras. Olha. Tá. Ela é uma empresa cuja dívida sobre patrimônio aparentemente aqui tem algo bem errado aqui, eu acho, sabia? Ela não pode ter se endividado tanto assim. Deixa eu até olhar isso aqui, peraí. Petrobras RI.
Financiamentos, 15 bilhões e 887 de curto prazo, mais 127.539, 143. Tinha algo estranho ali. Deixa eu ver, só para garantir o patrimônio, 367.514, é isso, e o passivo, 757.283. Tá, esse tá certo. Tá, então uma empresa que tem dívida sobre patrimônio 0,39, então quase idêntico à da Dexus, tem um passivo bem mais pesado em relação ao patrimônio, duas vezes, né? Uma liquidez corrente baixa, né? E já foi diferente, isso aqui é esquisito, né? Deixa eu até olhar também se não está errado, tá? A anotação, 132 para 194. 0,68 ali. Tá certo. Tá. Outra maneira de olhar, pelo menos a dívida, né, que é importante, é olhar aqui os lucros médios. E os lucros na média de 10 e de 5 são bem diferentes. Então teria 50 ou 90 aqui para uma dívida de 143. O que importa aqui é ver que em ambos os casos se pagaria essa dívida, se fosse desejado, em menos de 3 anos. 3 anos sendo uma espécie de baliza assim, do desejável, máximo, né? E o que é mais interessante no caso da Petrobras é o fluxo de caixa livre, que na média de 10 anos é 150 bilhões por ano, e na média de 5 é quase 200 bilhões. Aí olhando isso, pagaria essa dívida aqui em um ano, menos de um ano, um pouco mais de um ano. É uma relação bem confortável de dívida. Tem milhões de ângulos, né? A Petrobras é a mais bem coberta empresa, né? Mas a trajetória da dívida, né? É de queda, tudo bem, no governo mais recente fica ali, para de cair tanto, né? E tem todo um monte de poréns, né, a serem feitos sobre o papel da Petrobras, né? De repente governos sugam a Petrobras e dão uns dividendos malucos, né? Já tem esse papo de acontecer mais uma vez, aconteceu ali acho que no último ano do governo anterior, de dar um dividendo de, sei lá, yield de 50 e muitos por cento. Tem umas coisas assim peculiares que acontecem às vezes, né? Mas olha essa relação aqui. Deixa eu atualizar o preço da Petrobras. Petrobras Market Cap Yahoo Finance. 421 bilhões 532. Ela está à venda por 8 vezes o seu lucro médio dos últimos 10 anos, 4 vezes o lucro médio dos últimos 5, e o que salta mais aos olhos é isso aqui, ó, menos de 3 vezes o fluxo de caixa livre médio, tanto dos 10 quanto dos 5. Tirado dos 5 é pouco mais de 2 vezes. E esse número realmente salta aos olhos, né? Existe uma má vontade ou um gato escaldado imenso em relação à Petrobras, né? Dizem, né, que isso explicaria, né, esses múltiplos muito baixos, né? Bom, como nós viemos aqui olhar Dexus, né, e eu sigo aquele pensamento que foi articulado pelo Warren Buffett, né? Sobre concentração ou diversificação, né? Ele assim, será que a minha 8ª ideia vai ser quase tão boa quanto a minha primeira melhor ideia? Ou a minha 8ª melhor ideia vai ser tão boa quanto a primeira melhor ideia? Né? Ele quer dizer o seguinte, cara, se a sua primeira ideia é boa, bota mais dinheiro na sua primeira melhor ideia, né? E de fato, nossa parceria comprou um pouco da Petrobras agora recente. E entre Dexus e Petrobras, né? Eu
colocaria mais na Petrobras, tá? A princípio, você vê que é muito qualitativo, eu não sei muito sobre a Dexos. Pode ter olhares ali dentro que falariam assim: nossa, a Dexos vai crescer. De fato, tem muito mais potencial de crescer uma Dexos do que uma Petrobras, né? A princípio, pelo próprio lei dos números grandes, né? Mas amarrando com o começo do vídeo, em que eu falo que eu não tenho 8 horas por dia, 10 horas por dia para ser analista, eu colocaria mais fichas na Petrobras hoje, tá? Então ficamos por aqui. Acho que a Dexos pode ser muito interessante de se acompanhar e pode muito bem se revelar um excelente investimento. Se você souber mais coisas, quiser compartilhar com a gente, é sempre muito bem-vindo. Deixe um comentário e um abraço até o próximo vídeo. Tchau, tchau.